E adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Nas nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Olá, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estão aqui interagindo conosco a irmã Leidinha, nossa irmã, querida irmã Aileide, graça e paz, pastor Fábio e amados irmãos. Também aqui a nossa irmã Rosiane, a minha esposa, graça e paz a todos. Também temos aqui Alzemir Tarcísio, um irmão que mora pertinho da igreja e já está começando a interagir conosco já há algumas semanas aí. Bom dia também, Alzemir. A irmã Vera Lúcia também já está aí presente. Nós estamos começando a nossa escola bíblica online, visto que ainda estamos em isolamento social, né? E nós começamos aí com essa música tão cantada ainda hoje, né? Clássico aí do meio evangélico. Quem não conhece ó Rei das Nações, todo mundo conhece. E essa música é uma composição de 1988 dos Vencedores por Cristo, tá certo? Então tem que deixar aqui os méritos, os devidos méritos aqui ao grupo Vencedores por Cristo, que gravou essa música em 1988. Não está à toa aqui essa música, tá certo? Nós estamos... Desculpem aí pelo... Nós estamos aqui para dar início ao estudo, tá? Nós estamos fazendo aí uma sequência de estudos baseados numa... Eu não vou mostrar porque tá xerox, tá feio,
tá certo? Mas eu guardo com muito carinho, menos estando feio, tá? Mas refere-se a uma revista da editora SOCEP, 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 e essa editora ela tem praticamente no seu quadro de autores, de editores, pelo menos quando foi feita, né, e eu creio que ainda hoje é assim, né, o seu quadro de autores, editores, né, e o pessoal que trabalha na gestão e também na confecção das revistas, são pessoas de igreja presbiteriana. A maioria deles são presbiterianos, tá certo? E essa revista, ela não é a SOCEP não é um órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas por ter vários presbiterianos, tá certo? A gente tem um certo vínculo, né? Por muito tempo, nosso querido e saudoso irmão, reverendo João Câmara, trabalhou as revistas da SOCEP na nossa igreja. E essa revista que eu estou aqui na minha mão é uma revista que nós trabalhamos com o pastor João na igreja de Sucupira em 2003, mais ou menos, 2002, 2003, eu não me lembro da data. Eu andei procurando, vasculhando aqui as datas aqui e não consegui ver nenhuma data, mas foi uma revista trabalhada em 2002, 2003. Enquanto o pastor João trabalhava essa revista na igreja de Sucupira, eu, como pastor auxiliar dele, estava trabalhando a mesma revista lá na congregação de Socorro, né? A congregação de Socorro, que é filha da nossa igreja, tá certo? Filha da nossa igreja presbiteriana em Sucupira. O tema da revista, o tema central da revista da SOCEP é Vida Após Morte. E nós vamos para a 9ª lição, tá? Então, assim, deixa eu só recapitular aqui, para que a gente esteja ciente, tá? Para quem quiser depois assistir as lições anteriores, é só você ir lá e procurar direitinho. Todas as lições que nós colocamos aqui, ela começa com DEC, tá? DEC, né? O E minúsculo, o DC maiúsculo, DEC, e aí tem um número. Você vai encontrar nos vídeos que começam com DEC, tá? Você vai encontrar nos domingos as lições da escola dominical da nossa igreja. E nós começamos essa revista, trabalhando essa revista, no dia, deixa eu ver aqui, dia 24 de maio, a gente deu a primeira lição, tá? Já estávamos praticamente há mais de 2 meses de isolamento social, e aí resolvemos começar a dar esse estudo aqui para vocês sobre essa revista. Por quê? Eu sei que tem muita gente aí, olha, acabou de entrar também nossa irmã Flávia Cibele, Graça e Paz, minha presidente da SAF, da nossa União Feminina. Olha, eu estou ciente, apesar de que as pessoas parecem que têm medo de falar comigo, né? Aí eu fico feito aquela pessoa que é a última a saber, não vale nem a pena dar adjetivo aqui, né? A última a saber, né? Mas chega alguém para nos contar, né? Graças a Deus pela agência de fofoca que existe na nossa sociedade como um todo, né? Porque todo canto tem fofoqueiro. Então, alguém, tá? Por favor, sem denegrir ninguém, não estou aqui querendo de maneira nenhuma pejorativar ninguém, tá? Mas, assim, as pessoas deveriam ser mais diretas e mais sinceras, né? E muitas vezes a gente não é. Infelizmente, é isso que acontece. E aí, às vezes, algumas pessoas vão saber as coisas por outras. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, graças a Deus, graças a Deus por essas pessoas. E aí eu estou sabendo que tem gente chateada, porque o pastor só fala de morte. Eu nem falei da estatística aqui da pandemia, porque também eu nem sei mais. Né? Já perdeu para mim a graça da contagem, tá? Nós estamos com o 2º colocado mundial, tá? E não tem mais como ser derrubado, né? O único problema agora é a gente conseguir derrubar os Estados Unidos, que é o 1º colocado e que está mais do que o dobro da gente, tá? Mas aí fica a informação estatística super resumida para você, que nós somos o 2º colocado mundial, tá bom? A gente tem que mudar
só o nosso comportamento. Não sei por quanto tempo a gente precisa passar por isso para ter consciência, mas a gente precisa mudar o comportamento. E aí algumas pessoas ficaram meio queixosas. O pastor só está falando de morte, tá? E falar da morte é importante para o crente, tá? Então a gente trabalhou essa vida após morte. Já trabalhamos a lição número 1, que foi morte física, a lição número 2, que foi morte física e espiritual, a lição número 3, que foi a morte eterna, trabalhamos a sobrevivência da alma, trabalhamos a ressurreição comprovada do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhamos a imortalidade na Bíblia, também trabalhamos sinais da segunda vinda de Cristo. Domingo passado, nós trabalhamos a própria segunda vinda de Cristo. E hoje, nós vamos trabalhar Deus, juiz de todos. É importante que eu e você, como cristãos, como servos do Senhor, possamos ter conhecimento dessas informações. Essas informações são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Eu não vou enganar você com promessas, tá? Que muita gente tem feito, tá? Promessas de que você é a coisa mais importante de Deus, promessas de que nada vai acontecer de mal para você, promessas de que você é a imagem de Deus e por isso você tem grandes obras para fazer. Para mim, tudo isso são promessas que não funcionam. E não só porque a palavra de Deus nos ensina que não funciona, mas porque a gente tem experiência, tá? Nossa igreja tem uma certa influência pentecostal. Isso é fato, não tem como negar, tá? Primeira evidência que a gente pode levantar de que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Sucupira, tem uma certa influência pentecostal, é que quando eu cheguei em 2014, metade do conselho foi gente que veio da igreja pentecostal. A outra metade foi gente da igreja, criada na igreja. A outra metade foi gente que veio da igreja pentecostal e que se familiarizou com a doutrina presbiteriana, deixou a igreja pentecostal, passou para a nossa igreja e cresceu tanto que acabou sendo oficial de igreja presbítera. Né? Então, o que é que eu quero dizer isso com você? É que essas influências, e eu não estou aqui denigrindo a imagem dos pentecostais. Os pentecostais são irmãos na fé, eles são necessários. Nós costumamos dizer que é como olha, a palma da mão, ó. Tem 5 dedos, nenhum dos 5 são iguais, e assim são as denominações, né? Cada um dessas denominações tem uma importância fundamental na pregação do evangelho. Se eu cortar um desses dedos, eu vou ter uma deficiência na pegada da minha mão. Então, cada um desses dedos são importantes. Não tem um menos importante do que outro. Assim também as igrejas, as denominações no geral. Todas elas têm sua importância, tá certo? Mas o que eu quero dizer é o que eu já falei em outra situação, que a gente precisa vestir a camisa, né? Se eu sou presbiteriano, eu preciso me comportar como presbiteriano. Se eu sou pentecostal, seja lá de que denominação for, eu preciso me comportar de acordo com a linha da igreja, tá? Então, eu não vou estar aqui dando promessas, tá? Fazendo promessas para você de coisas, olha, né? Vai acontecer isso na tua vida, porque pela influência pentecostal, eu também sofri influência pentecostal quando eu era adolescente, quando eu era jovem, e até das minhas profetadas, né? Eu disse para alguém, olha, este ano ainda, irmã, houve a promessa, este ano ainda Deus irá te arrumar um marido, né? A irmã, graças a Deus, arrumou um marido, né? Está casada, mas não foi no ano que eu profetei, não, tá? Levou quase 5, 6 anos ou mais, não sei, tá? Então, esse tipo de coisa eu não vou estar fazendo aqui para você. Eu vou estar aqui com você falando das verdades da palavra de Deus. Eu não sou o dono da verdade, mas eu vou me esforçar para estar trabalhando aqui com você as verdades da palavra do nosso Deus, tá certo? Então, nós vamos começar lendo o texto básico da lição de hoje, tá? E eu vou colocar aqui texto básico, 2 Timóteo 4, verso 8.
2 Timóteo 4:8. Então, esse aqui é o texto básico da lição de hoje, tá bom? Então, ó, lê aqui comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Vamos lá? Você aí no seu cantinho, eu aqui no meu, tá? Aqui eu tô no meu cantinho aqui é a janela do meu quarto, tá? Ali tem uma foto de uma viagem que eu e Rose fizemos com os meninos, tá certo? Aqui tem um armário, vocês estão vendo. Então eu tô aqui no meu cantinho, você tá aí no seu cantinho, tá certo? Na sua casa, não importa como você esteja, eu não estou vendo você, o importa é que você interaja e aprenda a palavra de Deus, tá? Se você estiver na sua cama, no sofá, no banheiro, né? Onde você estiver, né? Você possa estar participando, tá bom? E aí a gente vai ler aqui, ó. 2 Timóteo 4:8 diz assim, ó: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vou repetir. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar? Aí no seu cantinho você baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pai eterno, Deus bendito, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a tua palavra, para estudarmos um pouco mais, para amadurecermos espiritualmente. E, ó Pai, principalmente os mais antigos, mais experimentados, sabem, ó Deus, que a escola dominical e o culto de doutrina é o momento mais importante na vida do cristão em termos de crescimento espiritual. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos agora, nesse instante, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração a palavra que vai ser compartilhada nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, usa-nos, capacita-nos, nos amadurece. Tudo isso não só para o nosso próprio fortalecimento espiritual, para estarmos bem firmados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também, ó Deus, para que nós possamos ser cada vez mais úteis nas tuas mãos, como instrumento teu, ó Pai, para a anunciação da tua palavra, para a anunciação do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós assim, ó Pai, te oramos nesse momento inicial, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós falamos aqui, já entrou também aí, ó, Renata. Olá, Renata, graça e paz, minha irmã. Olha, o título da lição, e também agora entrou Graça, cheia de graça, interagindo aqui conosco, né? Quando eu falo agora entrou, eu estou falando aqui do chat, tá? Da conversinha aqui, da interação com vocês, comigo aqui, tá? Minha irmã Graça, cheia de graça, seja bem-vinda também aqui no nosso bate-papo ao vivo. Gente, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar agora Deus, juiz de todos. E para começo da conversa, né, a gente pode observar que Paulo, ele traz aqui para nós essa postura dele, né, em relação ao nosso Deus, tendo em vista que Paulo já estava, ele estava preso, e Paulo já vislumbrava o final do seu ministério, podemos dizer assim, tá? Com esse texto que nós acabamos de ler, nós queremos chamar a atenção inicialmente, de três tipos de juízes com os quais eu e você lidamos. Os três tipos de... Você já parou para pensar nisso? Nós lidamos com três tipos de juízes na nossa vida. Um deles é um juiz que chamamos assim de juiz
interior. E os outros dois são juízes exteriores. E como é que a gente pode observar isso, né? O juiz interior, a gente pode dizer que é a própria consciência. A nossa própria consciência nos julga. A nossa própria consciência é quem nos faz tomar as decisões. Não só para o que nós temos que fazer, mas também em relação ao bem e ao mal, né? Então, a nossa consciência é o nosso juiz. Se a gente tem uma consciência bem trabalhada, então nós temos uma ótima consciência para fazer juízo com princípios, né? Esse é o juiz interior que eu e você lida, a própria consciência, tá? É tanto que quando a gente chega perto de alguém ruim, a gente assim, que está fazendo alguma coisa errada, a gente assim, parece que você não tem consciência, né? Porque nós somos guiados por esse juiz chamado de própria consciência, tá? Esse é o juiz interior. Agora nós temos dois juízes exteriores, né? Ou podemos dizer assim, um grupo de juízes exteriores que são representados na justiça comum civil, né? Desde um magistrado de primeira instância até também um desembargador que julga aí numa instância superior, né? Então, tem esse segundo tipo de juiz, que é o juiz civil, uma pessoa comum como eu e você, mas que estudou bastante a lei e se tornou alguém que vai julgar, que vai conduzir a sociedade com o seu julgamento, né? Então, eu falei do juiz interior, falei agora do juiz exterior, civil, e eu quero falar de um juiz exterior supremo, né? Que é o tema da nossa lição, né? É um juiz que está acima de toda espécie de juiz humano, está o supremo juiz de todos nós, que é o nosso Deus, né? Então, Paulo afirma nesse texto básico aí, né? O justo, qual o Senhor, reto juiz, é o juiz supremo, né? É o juiz que julga vivos e mortos, é o juiz que nós vamos estudar agora, nessa manhã, tá bom? Então, para a gente estudar esse juiz, a gente vai trabalhar 3 qualificações desse juiz de todos, de vivos e mortos, o juiz supremo, né? E aí, esse juiz que eu quero trabalhar com você, né? Veja só, a gente está trabalhando numa revista que fala de vida pós-morte, tá? Então, agora a gente vai falar do juiz. Quem é que decide quem vive eternamente e quem morre eternamente, né? Então, a gente precisa saber quem é que vai nos julgar, quem é que vai julgar eu e você, né? Então, é preciso que a gente esteja ciente disso. Então, a primeira qualificação desse juiz supremo, o nosso Deus, é a sua onisciência. Preste bem atenção, anote isso aí se você puder, tá certo? A primeira qualificação que a gente vai ver aqui é a sua onisciência. Olha, o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito de Deus como ser conhecedor, onisciente, conhece todas as coisas, todos os pensamentos, todas as ações? O que é que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Deixa eu tomar só um gole aqui. Então, a gente vai começar a ver. E aí, queridos, eu vou dar aqui, conforme a revista que nós estamos trabalhando, tá? A gente vai dar aqui um monte de texto para você, tá? O primeiro texto que eu queria compartilhar aqui com você é João 3:20, né? O Evangelho de João, ou melhor, a primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta. Olha, a primeira carta de João já começa nos falando que Deus é conhecedor de todas as coisas. Capítulo 3, verso 20, diz assim, ó: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Então, já começa aí, 1 João 3:20, dizendo que Deus conhece todas as coisas. Além de nós vermos isso aí,
a gente vai ver que Deus, como conhecedor de todas as coisas, inclusive dos seres humanos, ou principalmente dos seres humanos, ele sabe onde se acha os bons e os maus. E Provérbios 15, deixa eu botar aqui, Provérbios 15, 3, nos fala aí dessa sabedoria de Deus, tá? Afirmando o seguinte, ó, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Apesar, mesmo que o autor de Provérbio use a ilustração de um órgão para falar do conhecimento de Deus, isso aqui é apenas uma linguagem antropomórfica para que eu e você, a partir da ilustração do homem, antropos, possamos ter uma ideia do que é que Deus é, o que é que Deus faz, tá? O Evangelho de João diz que Deus é espírito, não tem corpo. Se Deus não tem corpo, então Deus não tem olhos como nós temos. Apesar de que Deus vê, tá? Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Não sei como é que funciona a visão de Deus, tá certo? Mas não tenho dúvida disso. Davi, lá no Salmo 139, diz que Deus sonda, nos esquadrinha, né? Sabe o que é esquadrinhar? Né? Vem de quadril. Deus nos esquadrinha, Deus nos olha o nosso comportamento, o nosso andar. Olhar o andar de alguém é esquadrinhar, tá? Deus nos observa, Deus é onisciente, vê todas as coisas. E aí a gente pode encontrar também a respeito aí do conhecimento de Deus, falando lá em Deuteronômio. Eu botei tudo junto, não dei enter. Gente, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor coloca aqui, mas não dá o enter, pastor. Tá? Então tem que dar o enter, pastor. Ó, enter. Pronto, agora. Deuteronômio, capítulo 2, verso 22, diz assim, ó, que no que se refere aí ao conhecimento de Deus, Deus conhece quem é bom, não importa o que o ser humano não importa que o ser humano esteja em plena luz ou em trevas, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, Deus é conhecedor tanto do ambiente iluminado como do ambiente escuro. Nada escapa aos olhos do Senhor. Ainda em termos de onisciência de Deus, a gente vai ver também Deus pode conhecer o homem mesmo antes de ser formado no ventre materno. A gente também vê isso. Eu gosto muito de citar o Salmo de número 139. Deixa eu dizer aqui com você com precisão, né? Porque eu não sou muito bom de decorar endereço, mas, se não me engano, é o verso 16 do Salmo 139. Não está aqui na lição que eu estou trabalhando, é só uma citação que eu estou fazendo a mais, tá certo? Salmo 139, verso 13. Está aqui, 13. Cadê? Verso 13. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Então, e aí o verso 16 ainda assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Salmo 139, verso 16. Dá o enter, pastor. Isso, né? O verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Eu estou aqui fazendo essa citação complementar porque eu vou citar agora um outro texto que fala coisa bem parecida, né? Jeremias, bota aí, pastor, Jeremias, capítulo 1, verso 5. Né? Então, se você puder, vai lá visitar Jeremias no capítulo 1, tá? E aí você vai ver Deus falando com o profeta, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci,
Deus falando para o profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci antes que saíste, ou melhor, antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja só, aqui está bem específico: te consagrei, te constituí profeta sobre as nações, mas o começo aqui é o nosso foco, tá? Antes que eu te formasse no ventre materno, né? Então, o Senhor, ele nos conhece muito antes de nós sermos gerados, né? Ainda nem houve junção das células materna com a paterna para fazer lá o bebê na barriga da mãe, né? E o Senhor já sabe quem nós somos. Ele já sabe, como diz lá no Salmo 139, verso 16, que eu coloquei para você aqui, ele sabe, todos os dias foram escritos e determinados antes mesmo que houvesse algum deles. Tá? Para finalizar aqui essa parte aqui, ainda eu citei o Salmo 139, os versos 13 e 16, mas a lição cita também o Salmo 139, só que ele cita os 2 primeiros versículos do Salmo, ou melhor, os versículos 2 e 4, tá? Para falar aqui dessa onisciência de Deus. Ele diz assim, ó: sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas, aquilo que eu falei para você, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes mesmo que alguma coisa acontecesse, Deus já sabe o que é que nós vamos fazer, né? E olha, a gente costuma, na hora da adversidade, dizer: Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle, Deus sabe de tudo, nunca perdeu o controle, tá? Deus sabe o que a gente ainda vai pensar, a intenção que você ainda vai criar no seu coração, Deus sabe, porque Deus é Deus. Não importa se você não concorda com algumas coisas, Deus vai continuar sendo Deus, tá? Deus não depende da minha opinião, nem da sua opinião para ser Deus. Deus, ele é autossuficiente, tá? E na sua autossuficiência, Deus é onisciente, tá? Para finalizar aí essa qualificação de Deus, da sua onisciência, a gente ainda vê no Evangelho de João, deixa eu botar aqui, eu botei quase agora Salmo 139, de 2 a 4, tá? Vai um enter, e agora João 2, 24 e Lucas 16. Vem para cá, menino, o vento hoje está bem mal criado, então. Lucas 16, 15, tá? Então, esses 2 versículos aqui é para a gente finalizar aqui, porque se a gente for falar de onisciência de Deus, a gente vai passar a tarde todinha, pode entrar até na noite, porque há muito o que falar, mas eu estou trazendo aqui para você o básico que a lição está oferecendo, para que eu e você tenha, olha, não tenho por que me desesperar diante das coisas. É lógico que a aflição bate, a tristeza chega, a gente de repente pode ficar chateado, deprimido, mas a gente tem que segurar a onda, como se diz aí na linguagem popular. Segura a onda, porque o nosso Deus é um Deus tremendo. E eu quero aproveitar aqui, cumprimentar também a nossa irmã Helena, tá, que entrou aqui no chat, e também entrou aqui nosso irmão Jaziel, né? Deus não se surpreende conosco nunca, porque ele nos conhece mais do que nós mesmos e já sabe o início e o fim. Deus, olha, eu ia, se fosse um Instagram aqui, eu ia convidar Jaziel agora para entrar ao vivo aqui comigo, mas como eu não sei fazer isso no YouTube, Jaziel, ótimo comentário, tá certo? É isso aí mesmo, Deus sabe tudo, do início ao fim, e antes mesmo que comece, antes mesmo que se planeje, Deus sabe tudo, tá certo? Então a gente encerra aí essa primeira qualificação do juiz supremo, o juiz de todos, dos bons e dos maus, o nosso Deus eterno, tá? Agora nós vamos entrar na segunda qualificação. Qual é a segunda qualificação que a gente pode observar a respeito desse juiz, o juiz supremo? A segunda qualificação que a gente pode observar é a questão em relação à verdade, a sua veracidade.
A veracidade de Deus é incontestável. A verdade do Senhor não tem contra-argumentos, tá? Então, veja só, é um juiz que tem uma verdade completa, plena, cheia. Ele não tem meia verdade, nem uma parte da verdade. Ele tem a verdade no todo. Deus é Deus. E se alguém não gosta da verdade que Deus nos traz, problema. Deus não está nem aí para isso, porque ele é o Senhor. Deus não é aquele camarada que você chega e se queixa para ele, olha, o senhor tá maltratando demais a gente. Aí, se tá maltratando, eu vou anotar aqui o seu registro, tá? Vou ver se eu melhoro aqui a minha gestão universal. Deus atende a oração dos justos. Isso é uma verdade que a gente também não pode contestar. Mas Deus atende por amor que ele tem por nós. Não porque Deus está incomodado com a crítica que ele vai receber. De maneira nenhuma. Tá? Então, a gente precisa estar atento a esse Deus como juiz que detém a plena verdade, né? Uma veracidade incontestável. E aí nós vamos trazer aqui também algumas referências a respeito dessa capacidade de Deus, né, de dominar, de ser o dono da verdade, né? Ele sim é o dono da verdade, né? Então, 2 Coríntios, aqui, verso 13, né, é o primeiro texto que a lição nos cita, tá? Eita, saiu Coríntios com C minúsculo. Aí vocês, por favor, desconsiderem aí, tá? Ainda bem que o pastor lembrou pelo menos do Enter. Então, olha, por que Deus é o juiz pela verdade? Então, a gente já vê Paulo falando aí, não podemos, verso 8 do capítulo 13 de 2 Coríntios, não podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não há como ir contra a verdade, né? E aí o autor da lição cita aqui uma obra, né, que não sei se essa obra ainda tem à venda, da Edições Nova Vida, né? Pérolas para a Vida. E aí, nessa citação que ele traz aqui, ele fala de alguém chamado William Plumer, que esse William Plumer, ele diz que não há vitórias como as da verdade. Ele também cita aqui Sófocles, que diz a verdade é sempre o argumento mais forte, né? Então, não há contra fatos, contra a verdade não há argumentos. Alguém gosta de usar esse tipo de citação, né? de ditado, de dito, né? Contra fatos não há argumentos. Então, já começa aí a gente observando essa questão, tá? E aí a gente vai ver também, lá no verso 6 do Salmo 51, Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. Davi escreveu quando havia cometido adultério. Então, Davi, ele se humilha na presença do Senhor de tal maneira, né, que esse salmo tornou-se célebre, né? Muitas pessoas gostam desse salmo, citam esse salmo, mas tem um trechozinho no verso 6, lá no finalzinho do verso 6, que fala que verdade no seu íntimo. Deus ama a verdade no seu íntimo. A versão que eu uso é a versão atualizada. Eu gosto dessa versão, tá? Apesar de que ela tem uma linguagem mais, digamos assim, mais... Qual seria a palavra adequada? Mais polida, podemos dizer. Né? Não que as outras não sejam polidas, mas assim é um português mais clássico. Né? Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Eis que te comprazes, né? Sentir prazer, né? Deus sente prazer, na verdade, no seu íntimo, no íntimo, tá? Então, Deus ama a verdade no íntimo, né? E aí a lição traz assim, ó. Além disso, deixa eu estou botando aqui em cima do teclado, mas quem não tem cão caça como um gato, né? Ou caça com gato.
como dizem alguns. Então, deixa eu colocar aqui alguns textos para você. Eu vou botar agora Salmo 31, verso 5, João 14, 6, Salmo 31, verso 5, João 14, 6, e primeira carta de João, capítulo 5, verso 6, tá? É o que os textos que dão base ao que a gente vai falar agora, que se Deus, ele ama, como diz lá o salmista, a verdade no íntimo, então é porque ele mesmo é a própria verdade. Davi é quem o chama de Senhor da verdade, lá no Salmos 31, verso 5. Né? Então, esse primeiro texto que você viu aí, que eu digitei, Davi chama Deus de Senhor da verdade. Tá? E a gente vai ver no Evangelho de João também falando, aí vamos falar da Trindade, né? Deus, o Senhor da verdade, Cristo no Evangelho de João, João 14, 6, como Deus Filho é igualmente a verdade, Cristo como Deus Filho é igualmente a verdade, e também a carta de João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, que fala do Espírito da mesma forma, que é o Espírito da verdade, tá? Ainda podemos encontrar a respeito dessa segunda qualificação, a gente vai encontrar ainda Salmo 119, Salmo 119, verso, eu estou aqui na luta contra o vento, verso 160, segundo Samuel 7, 28, e a gente ainda vai encontrar, daqui a pouco eu coloco aqui os outros, né? Tem esses dois versículos para dar suporte à sequência de palavras que a gente vai aqui ver. Deus, as palavras de Deus não podem deixar de ser a verdade, conforme se lê na seguinte afirmação do Salmo 119, verso 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Né? E por esse motivo é que Cristo, como a palavra ou o verbo de Deus, quando se fez carne, habitou entre nós. E aí vem o outro texto que, pastor, se eu esqueci de dar o enter, misericórdia, pastor. Né? Tem que ter 2 cabeças e 4 mãos. Né? Então, tem aqui, se fez carne e habitou entre nós, e estava cheio de graça e de verdade, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E, além disso, também a gente ainda pode encontrar lá no capítulo 18 do Evangelho de João, verso 37, e também no capítulo 5, e João 5, verso 22. E para completar a gente logo essa qualificação aqui, deixa eu botar mais o último, tá? Romanos, capítulo... rapaz, eu dei bobeira aqui, o vento avançou um monte de página. Capítulo 2, Romanos, capítulo 2, verso 1. Então, olha aí, observa aí, tá? A gente vai ver aqui as afirmações aqui a respeito dessa segunda qualificação do Senhor a respeito da verdade, ser o dono da verdade plena, né? Ele, como juiz, ele detém toda a verdade, tá? E aí a gente vai ver que Cristo é mesmo quem afirma ter nascido e ter vindo ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, João 18, 37, que eu já coloquei para você. E se afinal, como diz o próprio Cristo, Deus confiou ao Filho todo julgamento, João 5, 22, podemos crer que em Cristo Jesus, o juiz de Deus, o juízo de Deus, há de ser segundo a verdade. Né? Então, Romanos 2, 1. E aí eu quero até fazer um apelo aqui. Tá? A gente ainda está num momento de intolerância. Independente aí do que está acontecendo, do isolamento, a gente está num momento de intolerância, e esse momento não aconteceu de 2018 para cá. Esse momento de intolerância vem sendo desenvolvido na sociedade, e se Deus assim me der condições,
Eu vou até falar isso hoje no culto à noite, tá? Presta atenção do que eu vou falar. A gente está num momento de intolerância que vem numa crescente já há um certo tempo, de modo que a gente não tolera as pessoas por qualquer coisa que pense diferente da gente. E sempre que eu vejo alguém julgando outra pessoa, eu me lembro de uma situação que eu vivi, que já contei aqui também no outro vídeo, tá? Uma situação que eu vivi no seminário, e me vem também o texto de Mateus 7:2, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Aí eu citei para você Romanos 2:1. Né? Eu estou só fazendo a comparação de Romanos 2:1 com Mateus 7:2. Tá? Romanos 2:1 com Mateus 7:2. Vê o que é que diz Romanos 2:1. Portanto, Romanos capítulo 2, verso 1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quando eu julgo, eu sou indesculpável. Não tem desculpa para mim. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quem quer que sejas. Quem quer que sejas. Eu posso ser a melhor pessoa, a pessoa mais graduada que tem. Se eu não tiver a qualificação de juiz, eu sou indesculpável. Não tem desculpa para mim. Eu não tenho desculpa para estar julgando os outros. Né? Eu tenho que olhar primeiro o arqueiro que está no meu olho. E aí o verso 1 do capítulo 2 de Romanos termina dizendo assim, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Olha que afirmação forte do apóstolo Paulo. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena. Te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, é muito sério a gente julgar as pessoas, a gente levantar acusação contra as pessoas, né? Então, eu queria só deixar esse complemento aqui para você. Então, a gente já viu a primeira qualificação, que é a onisciência, vimos a segunda qualificação, que é a verdade plena, e agora a gente vai ver aqui a terceira e última classificação desse juiz supremo, de todos, de bons e maus. A terceira qualificação é a justiça absoluta. Né? Deus é um juiz justo. E quando nós falamos de um juiz justo, é que ele dá conforme aquilo que ele trabalhou no seu juízo. Podemos dizer assim. Então, ninguém pode dizer que se Deus é detentor da verdade plena, ninguém pode dizer que Deus é injusto. Apesar de que a gente encontra pessoas que dizem que Deus é injusto. Inclusive, a gente vê um grupo de ateus, né? Conheço muito ateu, que diz que não acredita em Deus, mas é porque ele é revoltado com Deus, porque ele achava que Deus tinha que agraciar ele com alguma coisa que ele não recebeu, e aí se revolta com Deus, Deus não existe, tá? Eu ainda estou para ver, pessoalmente, eu ainda não conheci um ateu que não seja frustrado com Deus. Ele se frustrou com Deus, ficou chateado com Deus, ficou aborrecido com Deus, acha que Deus foi injusto, e aí passou a pregar que Deus não existe. Deus, como juiz, a mesma ligação que tem com a verdade, é igualmente com toda a justiça. Né? Se ele é detentor da verdade plena, Deus também é justiça absoluta. Né? Igualmente, a gente pode ver falando aí nas Escrituras, já começando em Apocalipse 16, verso 7. Eita, pastor, presta atenção aí no que está fazendo. Apocalipse 16, 7 aí, ó, que fala que verdadeiros e justos são os seus juízos. Quem chegou depois não pegou, né? Mas se depois for assistir, vai pegar o comecinho, tá? Eu sempre tenho colocado aqui, quando eu faço os vídeos ao vivo em casa, eu começo com uma música, né? Para não ficar aquela coisa assim que eu não acho legal. Ninguém tem que pensar igual a mim, tá? Eita, vamos começar
Vamos ver aqui, vamos esperar o povo entrar. Eita, entrou fulano. Vamos esperar mais um pouquinho. É isso que a gente tem visto no Instagram, né? Fica aquela coisa assim, meio morgada, como a gente diz na linguagem popular, né? E aí, para não ficar morgado, para dar tempo do pessoal entrar, a gente vai colocar a música. Então, quem viu hoje, eu coloquei ó Rei das Nações, está lá escrito em Apocalipse, tá? E aí a gente vai ver aí em Apocalipse que verdadeiros e justos são os seus juízos. Eu citei Apocalipse 16, 7, que é a citação do versículo que eu acabei de falar, mas já fala disso no capítulo anterior também, né? Se você pegar aí Apocalipse capítulo 15, tá? Apocalipse, a gente canta palavras e nem sabe, né? A gente nem sabe que essa música aí, gravada pelo Vencedores por Cristo em 1988, foi tirada aqui do texto de Apocalipse 15, do verso 3 ao verso 4. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos. Aí repete essa afirmação aí lá no terceiro flagelo, que é o texto de Apocalipse 6, 16, 7. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, né? Então a gente vai observando aí que justos é o que diz aí Apocalipse. Também a gente vai observar Moisés, lá em Deuteronômio. Antes disso aí, deixa eu botar outro texto aqui de Apocalipse, 19, 2, tá? E agora Moisés, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, a gente vai ver aí a afirmação de Moisés apresentando Deus como justo e reto. Deus justo e reto, e isso aí é um cântico de Moisés. Moisés, a gente vê ele falando isso. E também Davi lá no Salmo 7, verso 9, também Davi fala a mesma coisa que Moisés fala, né, que o Senhor é chamado de justo Deus, ele é o chamado justo Deus, né? Ainda a gente vai ver no Salmo 119, eu botei 1119, vê que onda, né? Salmo 119, verso 137, e também Salmo 145, Isso aqui são alguns textos, tá, queridos? Né? Tanto para falar da onisciência de Deus, como para falar da sua verdade plena, e falar o que nós estamos falando agora da sua justiça absoluta, e são temas vastos, profundos, né? Tem muita coisa para se falar a respeito disso. Mas a gente está aqui dando só uma pincelada, né? Salmo 119, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Salmo 145, 17, justo é o Senhor de todos os seus caminhos. Para encerrar, a gente vê Paulo não somente chama de reto juiz, mas declara também que Deus há de julgar o mundo com justiça, tendo já estabelecido um dia para isso, e o julgamento será feito. Aí a gente vê as palavras de Paulo lá em Atos 17, 31, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, né? Então, Atos 17, verso 31. Queridos, aqui praticamente encerramos a lição, né? Deus é o justo juiz, tem 3 qualificações: onisciência, veracidade, verdade plena, veracidade total, plena, e justiça absoluta. Deus já é um juiz justo, né? E aí a lição, ela traz na conclusão uma história de um certo homem que praticou um crime. Quando percebeu que ia ser descoberto, ficou preocupado sobre o que fazer para livrar-se de qualquer condenação. Recebeu um conselho, presta atenção na historinha, que essa historinha pode ter muito a ver comigo e com você no nosso dia a dia. Ele cometeu um crime, viu que foi descoberto, que poderia ser condenado, aí recebeu um conselho de um amigo particular para que procurasse determinado advogado que poderia fazer sua defesa com êxito, garantindo a absolvição do crime que ele cometeu. Mas esse
homem que cometeu esse criminoso, demorou muito para procurar o advogado. E aí, quando decidiu fazer, já era tarde, porque o advogado não era mais advogado. O advogado tinha se tornado juiz. Sendo assim, criminoso, agora, ao invés de ser defendido por esse advogado, ele agora iria ser condenado. E aí a gente pode ver a citação de 1 João 2, né? 1 João, vamos lá, pastor, 1 João 2, do verso 1 ao verso 2, né? Que muita gente sabe qual, muita gente usa, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Se, e somente se, todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Né? Então, o que é que esse texto está falando aqui? O texto não está defendendo pecado, nem está defendendo a prática, a rotina de pecado. João está falando aqui que existe a possibilidade de eu e você tropeçar, porque nós somos humanos de carne e osso, num corpo corruptível, que se encanta com um pouco às vezes, se encanta com o jeitinho brasileiro, com o precinho, né? Se encanta em burlar a lei para tirar vantagem, proveito. Se de repente, se todavia acontecer isso, de tropeçar, nós temos um advogado, né? No entanto, com essa história desse criminoso, que demorou a procurar o advogado virou juiz. A palavra de Deus diz que Jesus é advogado junto ao Pai. Mas por enquanto, quando Jesus vier buscar, nós falamos da segunda vinda na semana passada, quando Jesus vier buscar o seu povo, ele não mais virá na condição de advogado. Ele virá na condição de juiz. E aí, quem o procurou quando advogado, tá bem. Quem não procurou como advogado, tá mal. Porque a palavra diz que, independente de ter procurado ele como advogado ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Com isso, queridos, nós encerramos, mas eu quero chamar a sua atenção justamente para essa questão. Diante de Deus como juiz onisciente, de verdade absoluta e de verdade plena e justiça absoluta, o pecador só poderá estar tranquilo se estiver sob a graça de Deus. Só existe uma situação em que eu e você, pecadores, podemos estar tranquilos, se estivermos debaixo da graça de Deus, tá? O tempo está avançando um pouquinho já, né? Esse pastor fala demais, mas aí eu quero compartilhar com você aqui essa tranquilidade. Também uma canção antiga, esse pastor é muito velho, né? Uma canção de 1976, gravada pelo Grupo Elo. Sinto descanso neste viver. Eu e você, pecador, temos tranquilidade, serenidade, calma. Isso porque a gente deve a um amigo. E só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Este foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou,
morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Enquanto a música vai tocando aqui, queridos, eu queria compartilhar com você isso, né? O pastor só está falando de morte. Mas para poder falar de vida, a gente tem que falar de morte, tá? Nós falamos em morte nas 4 primeiras lições, depois falamos da segunda vinda de Cristo, e agora nós estamos falando aqui de um justo juiz. Eu e você, pecador, por natureza, estamos nesse corpo corruptível. Só podemos ter calma, serenidade e tranquilidade nesta vida se a gente tiver consciência desse Deus, estiver, como a lição aqui nos propõe, estivermos debaixo da guarda, estivermos estar tranquilo sob a graça desse Deus maravilhoso. O momento de estarmos sob a sua graça é agora. Você precisa compartilhar essa verdade com outras pessoas, porque senão, quando essas pessoas decidirem procurar ajuda, poderá ser tarde, porque o justo juiz, ele vai separar, como dissemos na lição passada, os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos. Nós estamos aqui finalizando, tá? Com essa linda canção do Grupo Elo, que depois virou o Grupo Logos, canção gravada em 1976. E nós vamos encerrando. Já entrou aqui a nossa irmã Hélida, perfeição apenas em Cristo, graças a Deus que somos perfeitos. Entrou a irmã Josilda, bom dia. Entrou aqui também Alzemir, belo cântico, glória a Deus. E Josias aqui confirmou verdade. Flávia Sibeli, lindo hino este, né? Queridos, eu quero pagar, antes de a gente encerrar, eu quero pagar uma dívida aqui. A minha dívida é a seguinte. Dei aqui uma pausa, tá? Já no finalzinho da música. Mas eu quero pagar minha dívida é o seguinte. Nós estamos no terceiro domingo de julho. E tanto no primeiro como no segundo, eu falhei na falta de uma informação, tá? Já que a gente está trabalhando na nossa escola dominical, então a gente precisa aqui trabalhar também os aniversariantes. Para minha sorte, posso assim dizer, eu tenho poucas pessoas registradas aí como aniversariantes no mês de julho, né? Eu queria fazer um apelo aqui para você. Se você tiver alguém da nossa igreja, da nossa comunidade, entrou aí o nosso irmão Nilo, Deus abençoe a nossa escola. Se tiver alguém que aniversaria em julho e não tiver nessa relação que eu vou colocar aqui para você agora, por favor, em nome de Jesus, compartilha conosco, tá certo? Nós temos aqui a relação dos aniversariantes de julho. Temos a irmã Letícia Helena, tá? Então, eu peço a você que conhece a Letícia, que é a secretária de ata da UMP da nossa igreja, dê uma ligadinha para ela, tá certo? Dê uma ligadinha para ela, cumprimente pelo aniversário dela, que tá atrasado, mas vale a pena, não tem, é bom a gente manter o contato, tá? Letícia completou mais um ano de vida no dia 1 de julho, tá? Na semana passada nós tivemos um culto especial onde a gente mencionou o nosso querido presbítero José do Carmo, né, que Deus o levou já, como disse a oradora representando a esposa, Deus o promoveu, né? E no mesmo dia que o presbítero José do Carmo faria 70 anos, temos a nossa irmã Irene Coelho, tá? Ela completou aniversário no dia 11. Ontem fez 8 dias. Se você puder, dê uma ligadinha também para nossa irmã Irene Coelho, tá? Fale com ela, isso é muito importante. A gente está em isolamento social,
mas a gente não está impedido de falar, e a gente até pode visitá-la, mas tomando todas as medidas que devem ser tomadas, máscara, né, asepsia. Então, se você tiver condição de visitar, visite. Se você não tiver condição de visitar, dê uma ligadinha. Irmã Irene Coelho, né? Eu nem sei ao certo a idade dela, mas eu acho que tem mais de 83 anos, tá? Então, se alguém souber aí a idade certa, pode colocar, tá? No dia 15, nós tivemos Fernanda Cibele, que é a filha da nossa presidente da SAF, tá? E também a nossa irmã Carmelita, a nossa querida irmã Carmel, completou mais um ano de vida no dia 15 de julho, quarta-feira agora que passou. Então, se você tiver condição, eu nem sei se Carmel tem telefone, eu acho que Carmel não tem telefone, mas Carmel está rodeada lá pelos seus filhos e netos, né? O seu genro também, Sérgio, né? Sandra, tá lá, Serginho Filho, tá lá também Gabi, né? Vera, bem pertinho. Então, quem puder, dá uma ligadinha, tá certo? Cumprimenta Carmel, tá? Além desses que eu estou aqui, que eu acabei de citar, dia 25, hoje é quanto? Hoje é 19, né? Então, dia 25, sábado que vem, é o nosso presidente da junta diaconal, diácono Rivaldo França, tá? No dia 29 vai ser a nossa irmã Valdivânia, que também está bem distante, né? Lá no Ibura, né? Acho que ela deve de vez em quando dar um pulinho aí por causa da sogra, né? Mas quem vê Valdivânia e puder, cumprimenta a Valdivânia, vai ser no dia 29, aniversário de Valdivânia. E temos aqui também a irmã Ediane, né? A nossa conselheira da UCP, tá? A esposa do presbítero Leonardo. Além dessas informações, nós temos aqui a nossa irmã Hélida, dizendo que amanhã, dia 20, veja que data bonita, eu vou dizer a você por que a data bonita. Amanhã, dia 20, Maria Eloá vai estar completando... É Maria? 4 anos só? É isso, Hélida? Só 4, essa meninona todinha, grande assim, só 4, é? Bom, eu acho que é Maria Eloá que Hélida colocou aqui, tá? Então, amanhã, Maria Eloá vai estar completando 4 anos, essa menina grande, para 4 anos, né? 4 anos de vida, Maria Eloá. É sim, ela botou aqui, amém, glória a Deus. Olha, por que uma data bonita? Porque amanhã, dia 20, presta atenção, queridos, em nome de Jesus, amanhã, dia 20, é o dia que Brasil, Uruguai, Argentina e alguns sites ainda incluem Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile comemoram o dia da amizade, o dia do amigo. Dia do amigo. Inclusive tem a ONU aí, com o órgão dela referente a isso aí, essas coisas diplomáticas, que no dia 30 é o Dia Internacional da Amizade. Para a ONU é dia 30. Para nós brasileiros, uruguaios, argentinos e chilenos, é dia 20, amanhã, dia 20 de julho, dia do amigo, dia da amizade. Então, por isso que eu falei que Eloá nasceu numa data bonita, né? 20 de julho. Então, queridos, você tem amigo? Não esqueça dele amanhã, tá? Eu acho, assim, incômodo postagens de imagens e vídeos desnecessários. Mas tem um momento para isso. Acho que amanhã é um momento para isso. A gente entupir o celular dos nossos amigos com declarações da importância da amizade deles. Então, se você tiver condição de fazer isso, entupa o celular do seu amigo, tá? Diga o quanto ele é precioso, né? Tem uma canção que eu conheci ainda quando adolescente, né? Que faz cativar é amar. Também preservar um pouquinho da dor que a gente tem para dar, né? Ou, sei lá, algo assim. Eu nem me lembro mais da letra, mas você é responsável por aquilo que você cativa. Então, se você conquistou um amigo, você cativou ele. Então, você é responsável por ele. Não deixe de cumprimentar o seu amigo amanhã, tá bom? Pastor fala muito. Esse vídeo de 1h10, pelo amor de Deus, pastor, né? Ninguém aguenta. Então, a gente vai... Ai, Maria das Graças, aí a nossa irmã Graça cheia de graça. Pastor, eu gosto muito desse hino e é lindo. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Amém. Graça, que Deus abençoe a todos nós. E que a gente vai encerrar com ele. É bem pequenininho, tá?
E não é à toa que a gente colocou ele aqui. Ele tem a ver com o tema de hoje, Justo Juiz, tá? O nome dele é Doxologia, e ele é o hino de número 1 do nosso inário presbiteriano, inário Novo Cântico. Os músicos não se importem com a minha regência. O Senhor em seus santos caminhos, Ele vê todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está Deus, eu invocam de todos que eu invoco em verdade. Aleluia, aleluia. Justo é o Senhor em seus... Fechei e a tela saiu, né? Justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos, perto está o Senhor dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Busque o nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo Salvador, enquanto é tempo, antes que ele se transforme em juiz. E ai daquele que cair na mão desse juiz. Vamos orar, queridos? Vamos encerrando aqui. Pai bondoso, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de compartilhar a palavra, por esse privilégio, ó Pai, de nós interagirmos aqui, por reavivarmos em nossa memória o que a tua palavra nos ensina a respeito da tua onisciência, da tua verdade plena. Tu és o dono da verdade, e isso nós podemos dizer sem nenhuma dúvida. Tu és o dono da verdade, ninguém pode te contestar. Queremos te agradecer, ó Pai, por refrescar em nossa memória, ó Pai, que tu és o Deus da justiça absoluta. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, queremos não só te agradecer por refrescar isso na nossa mente, mas queremos te pedir, ó Pai, que nós possamos estar aproveitando as oportunidades para falar para aquelas pessoas que ainda não entenderam isso. Dizer para elas que elas ainda têm uma chance, mais um tempo. Ele ainda é advogado junto ao Pai. Só precisa que a gente, confesse, como diz, Senhor, a tua palavra. Basta confessar o pecado, e por isso, ó Deus, em nome de Jesus, não só te agradecemos por esse privilégio de compartilhar a tua palavra, não só te agradecemos, ó Deus, em refrescar a nossa memória, mas te suplicamos, ó Deus, que nós não enterremos o nosso talento. Usa-nos, Senhor, faz-nos instrumentos nas tuas mãos, no momento certo, usa-nos para falar dessas verdades que a tua palavra nos ensina, e que a gente possa alcançar outras pessoas. E apenas te pedimos, ó Pai, misericórdia por aquelas que rejeitarem. É a única coisa que nós podemos pedir, ó Deus. E não só queremos te suplicar por isso, mas queremos também, ó Pai, te pedir que tu trabalhe o nosso coração quando essas pessoas que rejeitarem forem pessoas do nosso íntimo, sejam entes queridas, sejam pessoas do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, trabalhe o nosso coração para suportar e lidar esta verdade. Porque nós sabemos, ó Pai, que parentesco, que a amizade, que a afinidade não salva ninguém. Então, ó Pai, em nome de Jesus, usa-nos, derrama a tua misericórdia. Aproveita, Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração aqui, em que teu filho é advogado. E usa-nos, Senhor. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que
nos abençoe a tua igreja de Sucupira, a Igreja Presbiteriana em Sucupira, todos os irmãos que participaram aqui, aqueles que vão assistir posteriormente, e aqueles que não são da igreja, são de outra comunidade, ou que seja de outro local, até de outro estado, e que irá nos assistir ou esteja nos assistindo, abençoa cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Nós assim, ó Pai, te oramos. Amém. Recebei a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. Queridos, nós vamos encerrando aqui a participação de alguns irmãos, né, já no final. Graça, amém, a Leidinha, justa é o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo e até a noite. À noite nós estaremos lá no templo da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Sucupira, para transmitir mais um culto solene, mais um culto dominical na presença do nosso Deus e com você aí na sua casa, enquanto a gente não tem condição de estar lá. Um abraço a todos e fiquem na paz.